Agora, no contexto da reforma tributária, na sua avaliação, no que você já tem feito lá no R Fonseca, o que que muda para as holdings, principalmente quando o assunto é IBS e CBS? Elas estão sendo impactadas, vão ser impactadas? Muitas pessoas que nos acompanham têm holdings e estão querendo saber isso. Como é que fica a história das holdings frente ao IBS e CBS? Bom, a reforma tributária ela traz uma alteração significativa no modo de tributar brasileiro, principalmente sobre bens e serviços. Isso já é debatido, não é novidade. E fica até o fim da fala que tem um spoiler legal aqui, uma novidade interessante, porque a gente fala que a reforma tributária ela é executada em 4 estágios. Reforma sobre o consumo, sobre a renda, sobre patrimônio e encargos sobre folha de salários. Porém, muito se fala no IBS, na CBS, nessas grandezas agora que vão ser alteradas, porém passaram assim alguns esqueletinhos ali na emenda constitucional 132, na lei complementar 214, no projeto de lei 108 que está no Senado Federal agora, a memória não me falha, né, que está instituindo o comitê gestor. E o que a gente brinca muito é que matéria tributária é interessante, né? Você pega uma lei, a 1833, 10637, né? PIS, COFINS não cumulativo, você começa falando de PIS, COFINS, termina em regime aduaneiro. É uma bagunça. Então lá no PL 108 tem uma questão de TCD, que para as holdings é fundamental. Mas eu vou falar só daqui a pouco disso. Do IBS e da CBS tem um ponto interessante, porque a Lei Complementar 214 ela traz uma nova perspectiva de tributação para partes relacionadas. E a holding, muitas vezes, ela é utilizada, né, nas suas capacidades de proteção, como a gente falou aqui. Uhum. Eu achei maravilhoso o que você disse no início, porque blindagem, na minha opinião, é um termo inadequado, porque a blindagem ela suscita uma proteção quase intransponível, né? Uhum. Então, não é o que a gente vê no caso, né? É uma camada boa de proteção, mas que tem que se entender que não criei a holding, estou 100% protegido. É necessário estratégia por trás disso. É daí que entram os profissionais adequados para a execução de um bom planejamento tributário, societário, sucessório, para que a holding, o que adianta um martelo na mão de quem não sabe usar? É, Então é uma ferramenta na mão de quem não usa, não é não nada. adianta nada. Então ela por si só é nada, entre muitas aspas. É necessário uma implementação estratégica. E aí sim ela confere uma superproteção. Para fins do IBS e da CBS, como eu disse, existe um impacto entre partes relacionadas. Ou seja, se eu tenho uma holding que detém o patrimônio da empresa, por exemplo. Então, o galpão onde a empresa atua, ele está na holding e a holding faz um contrato de locação com ele. Primeiro lugar, locação agora é tributado pelo IBS e pela CBS. Anteriormente a gente tinha IRPJ, CSLL, né, dentro do aspecto ali, né, jungido ao impacto da renda, e PIS e COFINS, né, com a linha dos indiretos ali sobre o consumo. Agora, além disso, eu tenho, né, sai o PIS e COFINS, a gente já falou em outros episódios, mas nós temos a incidência do CBS no lugar do PIS da COFINS e do IBS também. Muito embora a Lei Complementar 214, para não obliterar por completo o setor, ela traz uma previsão de redução de carga. A gente fala que a estimativa é que fica ali na casa dos 29%, mais ou menos, ninguém sabe ainda, não se bateu o martelo, o Senado fala em 28,8%, lá no escritório a gente tem um bolão para ver quem que vai acertar, de quanto que vai ficar essa alíquota, os cenários são super distintos. Eu acredito que fique em 29%, mas vamos ver. Então não é 29 para o setor de locação. Existe uma previsão de redução, né, dessa alíquota, salvo engano, por 70%. Então fica ali na casa dos 8,4%, 8,5%. Mas já é um aumento, já é um incremento tributário que a princípio não tem. Então, além do impacto do BSBS, por ser parte relacionada no exemplo que eu mencionei aqui do galpão da empresa, né, que executa suas Uhum. atividades, eu não posso arbitrar o valor que eu quiser. Não, eu preciso gerar uma despesa dedutível para fins de imposto de renda, contribuição social. Então, o aluguel aqui do meu galpão vai ser de R$ 1 milhão por mês, 10 milhões de reais por mês. Pode? Não necessariamente. Primeiro que não é uma boa. Se eu aumento a grandeza tributável, agora eu vou aumentar também a arrecadação em cima desse Claro. tipo de atividade. E por outro lado, por ser parte relacionada, o fisco ele tem uma prerrogativa agora de alterar a grandeza tributável, ou seja, a base de cálculo do tributo para refletir a prática de mercado. O que, na minha opinião, é um absurdo. É completamente absurdo, porque delega ao fisco a capacidade de poder dizer quanto que efetivamente o serviço ou produto custa. E isso é insano na minha forma de ver, né? A gente volta àquelas discussões de pauta fiscal, enfim. Ou seja, se a gente tem cenários no Brasil que são completamente discrepantes,
Qual que é o preço de mercado? É simplesmente um meio termo? Não necessariamente, mas enfim. Essa linha pode fazer atrair, né, pode atrair a incidência do IBS e da CBS sobre um valor diferente ainda. Ou seja, dentro do aspecto da tributação, da geração de crédito, do impacto que isso pode ter, por ser partes relacionadas, é necessária uma atenção muito grande. Porque o prazo do fisco permanece o mesmo. Ele tem lá 5 anos para te autuar, enfim, né, se ele entende que você está operando, né, entre partes relacionadas um valor abaixo do de mercado e, por via de consequência, recolhendo um tributo de acordo com esse valor, que na interpretação do fisco é um valor que está abaixo, ele deu 2, 3, 4 anos, ele te autua em cima do montante inteiro, com meses de juros acumulado, uma multa muito severa, como é normal do setor tributário, né, do sistema tributário, essas multas mais pesadas de 75%, 100%. Então, é um cenário que tem que ser, né? Se a estratégia antes já era necessária para garantir a proteção, agora, além da proteção, é para garantir que não haja desembolso desnecessário de tributos e nem riscos de autuação, de questionamentos também por parte do poder público.